Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é domingo, dia do Senhor. Que você possa fazer deste dia um dia de profundo encontro com Cristo, buscando-o na Eucaristia, celebrando junto de sua comunidade. Hoje a palavra de Deus nos convida ao seguimento de Jesus. Quem quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Que nós possamos então nos colocar neste seguimento de Jesus com muito amor, com muita decisão, sermos de fato discípulos do Mestre e dizermos que Ele de fato é o Filho de Deus. Vamos então iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus deste dia é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. Ouçamos com bastante atenção. Cada manhã o Senhor desperta o meu ouvido para ouvir como discípulo, ouvir, prestar atenção como discípulo cada manhã. Cada manhã o Senhor desperta o meu ouvido para ouvir como discípulo, ouvir, prestar atenção como discípulo cada manhã. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. 12º domingo do tempo comum. Tu és o Cristo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste 12º domingo do tempo comum nos convida mais uma vez a responder uma pergunta que faz toda a diferença na nossa vida. Podemos meditar este Evangelho em 3 momentos. Primeiro, Jesus estava no momento de oração e nesse momento ele resolve fazer uma pergunta aos discípulos: quem os outros dizem que ele é? Diante de uma resposta que não trouxe a clareza da identidade de Jesus, porque alguns o confundiam com Elias, com João Batista ou um dos profetas, Jesus faz a pergunta decisiva àqueles que o acompanham, que o conhecem: para vocês, quem sou eu? Pedro faz a confissão em nome de todos: tu és o Cristo de Deus. É muito importante, queridos irmãos e irmãs, que nós também tenhamos a clareza da identidade de Jesus. Embora Pedro tenha dado esta resposta, não estava claro para ele que tipo de Messias era o Cristo. Como os demais,
da sua cultura, os discípulos também entendiam o messianismo de Jesus como um messianismo glorioso, político, que viesse para tirar os que estavam dominando e passar a dominar. Também nós podemos ter uma ideia equivocada de Jesus. Podemos também ter uma visão errada de Jesus. E aí nós podemos pensar que conhecemos Jesus, quando na verdade não o conhecemos. Por isso, na segunda parte do Evangelho, Jesus anuncia a sua paixão, para dizer que tipo de Messias ele é, a que veio, qual o seu compromisso. Não é o Messias glorioso, mas o Messias da cruz. O Messias que vai se aniquilar, vai se entregar em favor de toda a humanidade. Por isso ele anuncia a sua morte. Nós, queridos irmãos e irmãs, precisamos ter claro que esse é o nosso Salvador. Não há Cristo sem cruz. Esse é aquele a quem nós devemos seguir e não outro Jesus. A terceira parte do Evangelho fala do discipulado, do seguimento. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz e me siga. Vejam que essas três partes estão extremamente conectadas. Para eu compreender quem é Jesus, eu tenho que também estar disposto a seguir Jesus. Ir atrás dele, fazer o mesmo caminho que ele fez. Por isto, responder a essa pergunta de Jesus é decisivo na nossa vida. Lamentavelmente, muitos de nós nos tornamos cristãos por conveniência, quando é bom para nós. E não poucas pessoas costumam moldar Jesus à sua maneira e o interpretam a seu modo. Se dizem cristãos, mas agem numa direção oposta a tudo aquilo que Jesus ensinou. Nós ouvimos a leitura do livro de Zacarias neste domingo, quando já ali o profeta falava de alguém que foi transpassado, um inocente que morre. Não se tem clareza a quem se refere o autor sagrado. São João leu esta passagem à luz de Cristo, como aquele que foi traspassado, o inocente que morreu em favor de todos. Diante da paixão de Jesus, diante deste anúncio, nós também contemplamos tantos e tantas que passam por dor e sofrimento, e alguns que até mesmo têm a sua vida tirada pelas causas que defendem, pelas lutas que empreendem na defesa dos direitos humanos, da dignidade, da vida, da justiça. No nosso país, são inúmeros os mártires que tiveram a sua vida ceifada. Por quê? Por causa da sua luta em favor da vida. E fazendo isso, no seguimento de Jesus Cristo, os mártires da caminhada, quantos deram a vida porque acreditavam nessa causa, numa imitação de Cristo, no seguimento do caminho de Cristo. Ainda hoje, quantos sofrem perseguições, quantos sofrem ameaças. Por quê? Porque acreditam neste Evangelho, que é o Evangelho da cruz de Cristo. E procuram seguir Jesus na radicalidade do compromisso com a justiça, com a vida, com a dignidade, com o bem comum. Não são poucos os que sofrem esse tipo de ameaça. E se nós, de fato, quisermos nos identificar como seguidores de Jesus, nós também temos que passar por esse caminho, o caminho do compromisso com a vida, especialmente daqueles que a têm ameaçada. Um compromisso com aqueles que vivem na invisibilidade, com aqueles que estão na vulnerabilidade, tal como Jesus fez. Então a resposta que devemos dar à pergunta para vocês, quem sou eu? Não deve ser uma retórica, mas deve ser uma resposta
baseada no nosso compromisso. Ou mais do que isso, deve ser uma resposta com a nossa própria vida, com o nosso compromisso. E nós devemos fazer isso como discípulos e discípulas de Jesus que se identificam como irmãos, como ouvimos na segunda leitura. Aqueles que de fato são batizados em Cristo, se tornam seus discípulos, vivem como irmãos. Então já não vale mais ser judeu ou grego, homem ou mulher. O importante é que todos sejam irmãos, que todos, identificados com Jesus Cristo, façam o mesmo caminho de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, que cada um de nós se comprometa sempre mais com o Evangelho da vida. Cotidianamente, deixemo-nos interpelar por essa pergunta de Jesus: para vocês, quem sou eu? Que a gente compreenda que Jesus é o nosso Salvador, que se entregou por nós, que deu a vida por nós, e que cada um de nós também, identificado com Ele, saiba seguir o caminho da cruz para participarmos assim da construção de um mundo novo, justo e fraterno. Amém. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Chegamos ao final de nossa reflexão de hoje. Agradeço muito ao Padre Geraldo Martins, que é pároco da Paróquia São João Batista de Viçosa, por cada domingo trazer para nós palavras de tanta sabedoria. Vamos fazer então a nossa oração para concluirmos. Senhor Jesus, também hoje nos perguntas: quem dizeis vós que eu sou? Ou melhor, quem sou eu para vós? No meio de um mundo que prefere ídolos e promessas que iludem, confessamos que és o Filho de Deus e único Salvador do homem. Que outro podemos seguir, Senhor, que não nos defraude? Somente Tu tens palavras e fatos de vida eterna. Acreditamos que ressuscitaste e estás vivo no meio do mundo, hoje como ontem. E temos a certeza, vives em nós por meio do Teu Espírito. Concede-nos conhecer-te a fundo pela fé, com amizade na oração, e faz que, amando os nossos irmãos, nos entreguemos à fascinante missão de te amar apaixonadamente. Amém. Que o Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.